agora nós vamos chamar a doutora Lívia. Vamos dar uma salva de palmas para a doutora Lívia. Seja muito bem-vinda. Uma amigona também, uma pessoa maravilhosa, altamente competente, diferenciada. Fique à vontade. Olá, boa tarde. Eu queria começar agradecendo Micheline pelo convite. É difícil recusar um convite seu, porque tudo que Micheline faz tem propósito, né? E eu acredito muito no propósito, em tudo que eu me proponho a fazer. E eu quero poder compartilhar um pouquinho com vocês. Eu sei que aqui tem pessoas celíacas, sensíveis ao glúten, temos acadêmicos, profissionais de saúde. E eu venho trazer um pouco da visão da odontologia para vocês nesse cenário, né, da doença celíaca. Vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou cirurgiã dentista, meu nome é Lívia Laua, sou formada na Universidade Federal do Pará desde 2010, sou especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais e sou oficial de carreira da Força Aérea Brasileira. Qual é o meu objetivo aqui, gente? Mostrar para vocês a importância da odontologia para o diagnóstico precoce da doença celíaca e da sensibilidade ao glúten não celíaca. E como fazer um atendimento odontológico seguro, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa que o celíaco não pode, que a gente tem que tomar cuidado durante o atendimento desse paciente. Mas a minha missão maior aqui é tentar fazer a gente virar a chave e começar a se observar mais. Entender que o nosso corpo, ele grita todos os dias para a gente e a gente não escuta, tá? Então, por que a odontologia é tão importante para esse diagnóstico precoce? Vocês vão ver lá na frente que alguns sinais da doença celíaca ela pode se manifestar primeiro na boca. Por quê? Mucosa e pele, elas são um espelho, né? Para chegar aqui e na mucosa, alguma coisa dentro da gente já está gritando desesperadamente. Então, a pele e a mucosa, a gente pode considerar que elas são o nosso espelho biológico. Nunca vai ser só uma espinha, só um melasma, só uma psoríase, nunca vai ser só uma afta, uma doença periodontal, que é a inflamação de uma gengiva, um sangramento gengival. Nunca vai ser só um dente que deu um abscesso e vai ter que fazer um canal. Tem coisas por trás disso. Por que chegou naquele ponto? A mucosa, a pele, os dentes são os tecidos mais externos, né? São a nossa fronteira com o externo. Então, para chegar a romper essas barreiras de proteção, que mucosa e pele são barreiras de proteção, é porque nós, aqui dentro, já temos uma bomba relógio chiando, tá? Então, a ciência, a literatura mostra que nós temos um eixo chamado intestino-pele e intestino-boca, tá? O eixo intestino-pele é quando acontecem alterações na nossa microbiota, na população microbiana que mora no nosso intestino, ela vai aumentar a permeabilidade da mucosa, liberando toxinas, citocinas inflamatórias que vão circular e inflamar na pele. Ou seja, uma alteração no meu intestino, por mais que pareça ser tão distante, ela pode ter manifestação na minha pele, assim como na mucosa da minha boca e assim como também nos meus dentes, tá? Temos também o eixo intestino-boca, que é o mesmo raciocínio. A inflamação intestinal vai alterar o equilíbrio da imunidade oral, podendo gerar a afta, inflamação na língua, que é a glossite, e gengivite, que é quando a gengiva está sangrando, inflamada. A gente falou aqui, já foi falado, né? A doutora Lívia falou, de outras desordens intestinais, né? E, além dessa relação das manifestações orais com a doença celíaca e a sensibilidade ao glúten não celíaca, a gente pode ter também um desequilíbrio dessa microbiota intestinal gerado pelo desequilíbrio de uma microbiota oral. Quando a gente deixa, muitas vezes, acontecer uma infecção na nossa boca, um dente com abscesso, essa bagunça, né, desses micro-organismos, eles podem, via corrente sanguínea,
desorganizar outros órgãos e mudar a microbiota de outros locais, como o intestino. Então, às vezes, a gente tenta tratar só uma disbiose intestinal e nunca nem foi perguntado para esse paciente como é que está a saúde oral dele. E quando a nossa boca, assim como o nosso intestino, tem bactérias do bem, e se a gente deixar gerar alguma infecção, acabam aparecendo algumas bactérias malvadas. E essas bactérias, que elas vivem em locais mais escondidos, né? Quando você tem, por exemplo, não sei se alguém aqui já precisou fazer um canal, que teve um abscesso, essas bactérias que geram, que levam ao processo de canal, ou quando o dente começa a amolecer, que o paciente teve uma doença periodontal, essas bactérias são bactérias perigosíssimas, porque elas vivem em um local que não tem ar, elas conseguem sobreviver em locais inóspitos. E essas mesmas bactérias, elas podem colonizar outros locais também, como o intestino, tá? Então, a gente fala muito de células de defesa, de células brancas, leucócitos, mas a gente esquece que nós temos uma barreira de defesa muito importante no nosso organismo, que é a nossa barreira de proteção mucosa. E as nossas mucosas, elas se comunicam, como eu falei anteriormente. Eu não vou ficar aqui dando aulas de biologia, mas é só para vocês conseguirem pegar um pouquinho que eu vou passar mais lá na frente. Se ficar muito complicado, vocês me controlem aí, tá bom? Então, quando, por exemplo, no intestino, o intestino, a pessoa vai ingerir o glúten e ela tem uma reação a esse glúten, no intestino vai ter a ativação dos linfócitos T, que são células de defesa, tá? E esses liberadores, eles vão liberar sistemicamente mediadores inflamatórios que vão reduzir imunoglobulinas salivares, que são barreiras de defesa que tem na nossa saliva, e vão alterar a imunidade da nossa mucosa oral, tá? E isso vai predispor a aftas, inflamações, doenças periodontais, candidíase, xerostomia, que é a boca seca. Então, qual é a importância do cirurgião dentista no contexto da doença celíaca? Qual é a importância de ter uma interação entre os profissionais de saúde? Por que um médico, um nutricionista, um fisioterapeuta, quando pega um paciente, a gente tem que parar de olhar o paciente como uma parte isolada? Nós somos um organismo onde tudo é conectado, tá? Então, a gente sabe que a doença celíaca, ela é uma doença de diagnóstico difícil, muitas vezes silenciosa. Já foi dito aqui que a prevalência é de 1% da população, 1 a 2% a literatura ainda fala, e 80% desses pacientes ainda não foram diagnosticados. E o cirurgião dentista pode ajudar a diagnosticar essa doença com achados na cavidade oral ainda na infância. Ou seja, imagina em vocês se chega para mim um paciente com seus 3 aninhos de idade e eu avalio a boca desse paciente e eu observo que tem algumas alterações, algumas manchas, alguns defeitos no esmalte desse paciente, dessa criança, e aí a gente vai montando um quebra-cabeça, né? Nenhum diagnóstico é fechado com fatos isolados. A gente monta um quebra-cabeça. E aí, quando eu vou marcando os quadrinhos ali, eu já tenho que me atentar que eu vou ter que encaminhar aquele paciente para um médico para ter uma avaliação mais séria. E eu posso me surpreender que esse paciente pode ser celíaco. Quantos e quantos casos nós estamos vendo de autismo? Quem aqui não conhece alguém que tem autismo, né? E, às vezes, essas crianças que estão sendo diagnosticadas muito precocemente com autismo, ninguém nem sequer olhou para a saúde intestinal dessa criança. E aí chega uma criança para mim com mancha nos dentes, o pai relata para mim que essa criança teve diarreia nos primeiros anos de vida, diarreia com sangue, tinha muita cólica, mas foi no médico, chegou lá, mas disse que era normal. A criança foi crescendo, se desenvolvendo, ninguém nunca mais voltou nesse histórico dessa criança. A criança não dorme direito, a criança não se alimenta direito, a criança tem déficit de atenção e a gente só está olhando para a manifestação comportamental.
Cadê o histórico dessa criança que nos seus primeiros anos de vida tinha sinais clínicos sugestivos, que a gente viu aqui que é uma sugestão de diagnóstico. Precisamos de exames para poder fechar. Mas eu vou começar dando risperidona, aripiprazol, medicamentos psicotrópicos para uma criança que pode condenar o desenvolvimento cognitivo dela para o resto da vida, sem olhar para o intestino e investigar se ela não é uma criança que tem doença celíaca, se ela é uma criança que tem uma sensibilidade ao glúten, porque a partir dos 2, 3 aninhos, ela tem uma ingestão de glúten cada vez maior. Depois, a partir dos 6 meses, a gente começa a fazer a introdução alimentar. Tem gente que já acelera quando é o segundo filho, já está mais descansado, já começa a dar um negocinho aqui, outro ali, mais rápido, e a criança tendo contato. E está alterando aquela microbiota. E ninguém está olhando para isso, mas está olhando em comportamento. Por quê? Porque comportamento perturba. Perturba a escola, perturba o professor, perturba o pai, perturba a mãe. E você quer resolver o comportamento. Mas o que está gerando aquela disfunção comportamental? Tá? Então, é sobre isso. Eu quero tentar gerar um pouquinho essa reflexão e eu queria pedir um favor para vocês. A gente está tendo a oportunidade aqui de absorver informações valiosíssimas. Né? Todo mundo que passou aqui deixou uma caixinha de tesouro e a palavra de Deus diz que o que a gente recebe de graça, a gente tem que entregar de graça. Se a gente perceber, apesar de sermos uma quantidade boa de pessoas assistindo, tendo esse privilégio de ter essas informações, nós temos que ser difusores, tá? Sair daqui e falar para as pessoas que a gente tem que parar de olhar o óbvio. A gente tem que ir além do óbvio, tá? E os pacientes que eles não são diagnosticados precocemente, eles podem, lá na frente, desenvolver sequelas muito graves, como neoplasias, câncer, tá? A literatura mostra que pacientes diagnosticados com doença celíaca, tardiamente, depois dos 40 ou 60 anos, eles podem desenvolver linfomas, principalmente o linfoma non-Hodgkin e o câncer do intestino. E quando a gente vai para a boca, qual é a relação? Pode ter câncer de boca também? A literatura, ela não relaciona diretamente, você não vai encontrar um número grande de artigos falando da relação do câncer de boca especificamente com a doença celíaca, tá? Embora na página da Associação de Doença Celíaca, teve um artigo que falou que sim, pacientes que são diagnosticados tardiamente, não fazem uma dieta livre de glúten, eles podem ter sim predisposição a câncer de boca. E eu vou além, não só o câncer de boca, mas qualquer outra neoplasia. Porque a doença celíaca não tratada e diagnosticada tardiamente, ela é uma inflamação crônica. Somos pessoas inflamadas. Tá? Qualquer pessoa inflamada, não necessariamente o celíaco. Tá? O obeso ele é inflamado, o celíaco é inflamado, uma pessoa com Hashimoto descontrolada é inflamado, um diabético descompensado é inflamado. Inflamação crônica descompensada gera estresse oxidativo. E estresse oxidativo ativa a célula tumoral. E ativa a célula tumoral em qualquer parte do corpo, basta você ter predisposição. Tá? E como é que a gente começa a abordar esse paciente? O que é importante? E por que é importante, quando você vai ao dentista, você chegar no consultório sem reservas? Porque, às vezes, a gente chega, acha que vai no dentista só olhar um dente. Quando o dentista começa a perguntar muita coisa, fala, meu Deus, isso aqui é interrogatório, é? Eu vim aqui fazer uma restauração, uma limpeza, a mulher está investigando a minha vida inteira. Nem o meu médico pergunta tanta coisa, às vezes, a mulher está querendo saber como é que, se eu tenho gases, se meu abdômen é distendido. Mas, assim, a gente tem que incluir algumas coisas na nossa anamnese. E isso é importante. Se eu não conheço meu paciente, eu não vou conseguir tratar o meu paciente. Vai tanto das manifestações clínicas, como de questões emocionais, sociais. Se esse paciente você é casado, porque se a paciente chega para mim e já diz que acabou de se separar, como foi falado aqui, eu sei que tem um fator emocional e de estresse ali, muito maior, que pode agravar qualquer situação clínica, sistêmica que ela esteja passando. Até, eu não sei se vocês já ouviram algum relato assim, do nada, meu dente quebrou. Nunca aconteceu nada e meu dente quebrou. Uma descarga de estresse de um dente que já tinha uma lesão e estava ali adormecido, sem ninguém saber,
Se você estiver muito estressado, uma descarga de estresse, você pode morder mais forte, ter um apertamento, ou para quem tem bruxismo, esse bruxismo vai ser aumentado e você pode quebrar um dente. Da mesma forma, se você já tinha uma lesão que estava escondida, uma inflamação na raiz daquele dente, se você está muito estressada por algum motivo, a sua imunidade pode baixar e você pode ter um abscesso. E é do nada. Gente, nada é do nada. Tá? Nada é do nada. Então, a gente tem que investigar a história familiar desse paciente, as manifestações clínicas intestinais, que são características da doença celíaca típica, só que poucos são aqueles que têm a doença celíaca típica, que já vem ali estampado, com crachá para você, dizendo que ele é celíaco. Isso é raro chegar no consultório. Então, assim, você tem que fazer um quebra-cabeça. Eu agradeço a Deus, não pelo seu problema, Micheline, mas por você ter chegado até mim. Porque, infelizmente, a grande maioria ainda dos colegas da minha profissão, dos dentistas, não tem um conhecimento ainda aprofundado para poder receber um paciente celíaco no consultório. Então, a gente tem que estar sempre se desafiando a buscar conhecimento. Quando a Micheline chegou para mim, ela chegou uma bomba chiando. Não foi, amiga? E eu tive que estudar. Por quê? Sou especialista em pacientes especiais, mas eu não tenho obrigação, não vou conseguir absorver todas as doenças que tem no mundo, até porque trabalho muito com paciente autista. Mas quando chega um paciente para mim com algum problema, eu tenho a obrigação de tentar ajudar. Se eu não sei, eu vou procurar saber, eu vou estudar, eu vou me atualizar. E é isso que está faltando. E a gente tem que ser crítico, tá? Então, manifestações clínicas também extraintestinais. O que é uma manifestação clínica extraintestinal? É tudo aquilo relacionado a órgãos fora do intestino, tá? E as manifestações orais. Então, na manifestação celíaca clássica, o que pode ser de interesse para um dentista aqui e que pode ser importante até para um planejamento seguro de um paciente celíaco dentro de um consultório? Muitos pacientes têm vômito, refluxo, diarreia crônica, dor abdominal, baixo ganho de peso, desnutrição, distensão abdominal, flatulência, dispepsia. O que daqui eu tenho que ficar mais ligado? Se é um paciente que me relata que ele já é um celíaco clássico, primeiro, eu sei que esse paciente ele tem uma maior predisposição a ter erosão dentária e sensibilidade dentária, porque é um paciente que tem uma acidez maior. Então, é um paciente que tem maior predisposição a longo tempo a ter uma sensibilidade. Então, eu tenho que tratar e direcionar o meu tratamento para esse paciente. Paciente com baixo ganho de peso e desnutrição. Descobriu adulto ou eu peguei esse paciente ainda na infância? Porque isso pode, se eu peguei ainda esse paciente na infância, um paciente que está em desnutrição com baixo peso, eu posso ajudar esse paciente a desenvolver os dentes permanentes dele com uma qualidade boa. Porque se ele demorar a descobrir, ele pode ter defeito na formação desse dente. E muitas vezes eu já não vou conseguir melhorar a formação do dente de tecido. Vocês vão ver lá na frente que o dente de tecido, o dente de leite, ele é formado ainda na barriga da mãe. Então, quando esse paciente chegar para mim, eu já posso, observando os dentes de leite dele, os dentes de tecidos, evitar, sinalizar, encaminhar ele para o médico. E se fechar o diagnóstico e ele fizer uma dieta sem glúten, ele pode ter um desenvolvimento normal dos dentes. Tá? E quais as manifestações clínicas extraintestinais que eu tenho que ficar mais ligado quando o assunto é boca? Como eu falei, nós somos uma conexão, né? Tá tudo interligado. Então, quando tem, não é só eixo intestino-pele, tem eixo cérebro-intestino, mucosa-intestino. Então, qualquer desbiose e alteração intestinal, inflamação crônica, ela pode repercutir no corpo inteiro. Então, é muito comum o paciente chegar, o paciente celíaco é um paciente de um diagnóstico muito difícil por isso. Porque, como eu falei, são raros os casos que chegam prontos, com a plaquinha. Muitos chegam com várias comorbidades, várias doenças associadas, e é por isso que tem que fechar esse quebra-cabeça. E, quando o paciente chega assim, independente dele ser só celíaco, ou ele ter uma diabetes isolada, ou qualquer um desses problemas de saúde aqui de forma isolada, eu tenho que me planejar para poder atender esse paciente, para minimizar o risco de infecção no procedimento odontológico, o risco de uma hemorragia, né? Para
viabilizar a cicatrização desse paciente, se eu tiver que fazer uma intervenção. Eu tenho que saber que uma paciente, uma mulher celíaca, que ela pode ter a fertilidade dela diminuída. E quando ela tem a vitória de ter uma gestação e ela quer levar essa gestação até o final, eu tenho que saber, se eu não controlar a higiene dela, ela pode desenvolver uma doença periodontal que vai somar com a predisposição que a doença celíaca já vai dar para ela de ter um bebê prematuro e de baixo peso. Ou seja, eu posso aumentar, se eu não cuidar da saúde oral dessa paciente, a chance dela ter um bebê prematuro. Porque a literatura mostra que doença periodontal, que quando eu falar doença periodontal, entendam, gengiva inflamada, acúmulo de tártaro que deixa o dente ficar mole, que se agrava, isso pode levar, sim, por causa das bactérias que estão envolvidas, da liberação de citocinas inflamatórias, a uma prematuridade. Né? Então, é muito sério. E os pacientes celíacos, como eu falei, eles podem ter várias comorbidades. Essas são as mais comuns no consultório odontológico, tá? Diabetes, Hashimoto, síndrome de Sjögren. A síndrome de Sjögren, ela dá uma secura generalizada nas mucosas. Mucosa vaginal, mucosa oral, dos olhos, tá? Então, imagina você, quando a gente está muito nervoso, a boca não seca, às vezes você não consegue nem comer direito. Imagina um paciente que vive assim, que não produz saliva de forma adequada, ou às vezes produz uma quantidade boa de saliva, mas a qualidade dessa saliva não é boa. Isso também pode acontecer com o paciente celíaco. Tá? E a disfunção temporomandibular, que é a disfunção dessa articulação, que é uma disfunção multifatorial, mas que está muito ligada ao emocional. E no caso da doença celíaca, assim como de outras doenças crônicas que deixam o organismo no estado inflamatório, a gente gera o que a gente chama de estresse oxidativo. O que é um estresse oxidativo? Vocês já viram metal enferrujar? Tudo que oxida muito acaba enferrujando, se deteriora. É isso que acontece com o nosso organismo se a gente entrar no estado de estresse oxidativo. A oxidação ela é importante para as funções metabólicas do corpo. Agora, ela de forma desordenada, ela pode deteriorar várias partes do seu organismo, dos seus sistemas, dos seus tecidos. Isso pode acontecer também com articulações, com disco que tem aqui nessa articulação. Pode gerar dores, desgaste. Tá? Então, assim, nunca é só o óbvio. Tá? E as manifestações orais, que eu acredito que, talvez, dessa palestra, eu acho que é o mais importante, porque vocês podem difundir a informação aí que levar as crianças nos primeiros anos de vida ao dentista pode salvar a vida, pode mudar destino, tá? Se for num profissional capacitado, tá? Porque as manifestações orais, elas podem ser precoces. As manifestações precoces, elas vão ajudar no diagnóstico da doença celíaca. E elas podem ser tardias, tá? Como uma erosão de um paciente que tem refluxo, né? A baixa imunidade, então, dá maior predisposição para infecções na cavidade oral. São manifestações tardias. Mas as manifestações precoces, elas mudam vida. O cuidado com as manifestações tardias, elas dão qualidade de vida. Né? Ela vai ajudar você a ter menos uma dor para você gerenciar. Agora, as manifestações precoces, elas podem salvar vidas, tá? E quais são as manifestações nos dentes? DED, que é o defeito do esmalte dentário, o defeito do desenvolvimento desse esmalte, pode ser tanto na qualidade desse esmalte quanto na quantidade. E é o principal. Porque, muitas vezes, o paciente assintomático vai ser o único sinal clínico que ele vai apresentar. É o defeito no esmalte. Ou seja, se eu analiso uma criança nessa fase aí, com os 3 anos, e eu observo esse tipo de mancha, um esmalte fragilizado, alguma coisa aconteceu no processo de desenvolvimento. É doença celíaca? Não sei, pode não ser. Várias coisas podem ocasionar, mas muitas vezes é o único sinal da doença celíaca. É o único sintoma, tá?
E isso pode gerar vários problemas, que a gente vai falar lá na frente. Então, a própria má formação desse esmalte pode gerar dentes fragilizados, aumenta a chance desse dente cariar, também pela má qualidade da saliva, que tem uma quantidade de imunoglobulina reduzida nesses pacientes, tá? E as erosões dentárias que eu já falei, dos pacientes que têm refluxo, pacientes que vomitam muito por causa desse retorno. Quando o paciente é um paciente que tem refluxo e é um paciente que tem muito vômito, o que a gente aconselha? Só escove os dentes 40 minutos depois do episódio do vômito ou da sensação de retorno ácido. Porque se você escovar logo após, você está agredindo o seu dente, está escovando com ácido e você vai desmineralizar, você vai tirar uma barreira de proteção, daqui a algum tempo você vai ter sensibilidade. E sensibilidade dentinária, não sei se alguém aqui às vezes vai beber um café, uma água gelada, dá aquele friozinho, é difícil de tratar, tá? E, como eu falei, é mais uma dor para gerenciar. Podemos também ter manchamento por tetraciclina, porque, como já foi falado, desbiose intestinal em baixa infância, às vezes é mal diagnosticado, e aí trata com antibiótico. Antigamente usava muita tetraciclina, e essas crianças ficavam com os dentes manchados. Aí eu vou olhar só um dente manchado, eu não vou tentar saber por que aquele dente foi manchado. Ah, tomou tetraciclina. Ah, tá bom. Por quê? Ah, não, porque tinha muito histórico de diarreia, vivia com diarreia com sangue, aí tratava com tetraciclina porque era alguma desbiose. Será? Pode ter manchas também de fluorose, porque como tem esses defeitos no esmalte, muitas vezes tem um uso exagerado do flúor, né? E aí pode também manchar por excesso de flúor. Bruxismo pela descarga emocional e atraso na erupção dos dentes, tá? Então, crianças que estão com o seu desenvolvimento dentário atrasado, a erupção atrasada, a gente também tem que ficar de olho. Um paciente só com defeito no esmalte, eu vou achar que é celíaco, vou assustar a mãe? Não. É um quebra-cabeça, a gente tem que ir montando. A gente chama lá na aeronáutica, são gaivotas. A gente vai marcando, tá? Então, aqui é um quadro clássico. Gente, para a gente saber o que é anormal, a gente tem que saber o que é normal. O normal é um dente que não tem essas manchas. Isso é normal? Não é normal. A destruição, o defeito no desenvolvimento é tão grande que ajuda, facilita o aparecimento de cárie. Além de todo o problema, essa criança ainda pode ter dor, infecção. E uma infecção, uma inflamação na boca também vai atrapalhar, por mais que esse paciente tire o glúten, ele melhorar o estado clínico dele. Foi falado aqui, até perguntaram para a doutora Lívia, se eu fizer uma dieta livre de glúten, com 2 semanas eu vou ficar sem os sintomas? Depende do estrago que já foi feito no seu corpo, nos seus órgãos. Não é só o glúten. Entendeu? Tem que tratar o intestino, mas tem que tratar também os outros locais que foram cometidos. Porque estados inflamatórios levam desordens sistêmicas. Então, por que acontece esse defeito no desenvolvimento dentário? Temos 2 teorias. Uma que é imunológica, porque como a doença celíaca ela é uma doença autoimune, a imunidade, o sistema imunológico do celíaco ele é muito reativo. Então, tem uma teoria que diz que esse paciente ele produz anticorpos contra a proteína do dente e gera esse defeito no esmalte. E tem outra teoria que fala que é pela deficiência do aporte nutricional, que é clássico também nos pacientes celíacos, porque a má absorção de nutrientes. Tá? Então, quanto mais tarde for feito esse diagnóstico, mais os dentes serão comprometidos. E, como eu falei, ele pode ser o único sinal clínico da doença celíaca. E a mineralização dos dentes descidos começa ainda na vida intrauterina e continua durante o primeiro ano de vida, período que o glúten é introduzido na dieta infantil. Por isso que eu chamo a atenção às gestantes a realizarem o pré-natal odontológico. É importantíssimo ter um pré-natal odontológico para a mãe ser orientada, para ela saber que tem que levar a criança, o bebê, assim que nascer, porque tem que olhar também o freio, ver se está tudo certo, mas com a erupção do primeiro dentinho, para ela ter orientação, para a gente já conseguir diagnosticar isso no início.
E nos dentes permanentes, a fase de formação do esmalte, ele pode ocorrer dos 3 meses de vida até os 5 anos de idade, nos dentes da frente, nos incisivos. E ele pode também do 8º mês de gestação e se concluir até os 4 anos de idade. Por isso que é importante a criança até os 7 anos, ela tem que ter passado pelo dentista. Tá? E nos tecidos moles, língua, bochecha, gengiva, o que pode acontecer no paciente celíaco? De manifestação em cavidade oral, a segunda recordista é a estomatite aftosa recorrente. Porque essa inflamação da mucosa intestinal, como eu falei, do eixo da mucosa da boca com o intestino, pode deixar essa mucosa mais fragilizada, ela perde essa capacidade de proteção e o tecido se rompe mais facilmente, gerando a estomatite aftosa, que são aftas recorrentes. Uma afta isolada, ela não me diz muita coisa, mas uma afta recorrente, tá? O que são aftas herpetiformes? São aftas, mas que parecem herpes, que pode aparecer em cavidade oral. Não é afta causada por herpes, é uma afta com forma que ela tem aparência de herpes, tá? E eu preciso saber que esse paciente ele pode ter isso para não tratar como herpes, certo? Pode ter herpes, sim, mas todo mundo pode ter herpes. Na verdade, a maioria de nós temos esse vírus e ele só não está ativado, tá? Esse edema anjoneurótico hereditário é um edema que pode aparecer na face, nas extremidades, na mucosa, que também o paciente celíaco pode ter esse tipo de edema. Líquen plano, língua geográfica, glossite, ou seja, pode aparecer várias alterações na cavidade oral, tá? E para a gente saber, a gente tem que conhecer o que é o saudável. A língua tem que ser rosa, a língua não pode ter mancha branca, não pode ter lesão, não pode ter afta. O dente ele tem que ter a coloração de dente, ele não pode estar marrom, ele não pode estar preto, certo? Uma lesão, uma afta, que ela fica mais de uma semana, merece uma atenção. Se ela ficar mais de 14 dias, merece uma atenção maior ainda. A gente tem que investigar, tá? Então, aqui, ali nós temos um dentinho, uma criança com aftas, múltiplas aftas, que alguém já teve uma afta, sabe que incomoda. Imagina múltiplas aftas, tá? Aqui é uma estomatite herpetiforme, porque quando é herpes, às vezes pode aparecer esse tipo de lesão, essas múltiplas lesões na cavidade oral, mas às vezes pode ser só um perfil de afta comum no paciente celíaco, tá? Aqui a gente tem queilite angular, que antigamente chamava de sapinho, tá? Ali embaixo a gente tem uma glossite ali no cantinho, que é uma inflamação da língua, muita gente tem, e está muito relacionado à deficiência nutricional, principalmente das vitaminas do complexo B. A gente olha a língua, acha que é normal. Ah, eu sempre tive. Sempre teve problema de nutrição. Tá? Aqui a gente tem líquen plano, que é como se fosse estrias, pode ser erosivo também, mais avermelhado. Isso aqui é mais técnico, mas é para vocês pararem, às vezes, para observar a boca de vocês. A gente não perde tempo para olhar se está tudo certo. Tem paciente, às vezes, que assim, é inacreditável, mas às vezes chega com um tumor já desse tamanho. Como é que não observou? Vai acostumando. Começa pequeno, vai crescendo e vai acostumando. A maioria das vezes é indolor, se não dói, nem sempre que não dói, não é perigoso, não é alarmante, tá? E aqui eu coloquei uma foto do laser, porque o laser é um grande amigo do paciente celíaco. A maioria dessas lesões aí a gente pode tratar com laser. Tá? E quais são os cuidados que eu tenho que ter no consultório odontológico? Analisar a condição sistêmica desse paciente, como eu falei, planejar como é que eu vou fazer um procedimento cirúrgico, o que eu posso usar nesse paciente, né? Porque eu sei que o paciente celíaco também tem risco de contaminação cruzada. Se ele for um paciente diabético, ele vai ter uma predisposição maior à infecção. A cicatrização dele vai ser mais demorada. Eu tenho que me planejar melhor para trazer um conforto pós-operatório melhor para esse paciente. E o planejamento minimiza a chance de erros, por isso que é bom uma boa anamnese. Eu conhecer o meu paciente, eu conhecer o terreno biológico que eu estou pisando. Tá? Não é boca, não é dente, é um ser humano.
A boca, ela não é só uma boquinha falando aqui com vocês, né? Cheia de dente. Não, é uma boca que faz parte de um organismo e que ela tem funções para a saúde geral do corpo inteiro. Sem a boca você não come, você não se relaciona, você não beija, você não conversa, você não se nutre. Então, a gente tem que ter cuidado com a contaminação cruzada. O paciente tem que avisar quando sabe que é celíaco e quando a gente desconfia, quando o paciente compra vários quadrinhos, eu evito usar tudo aquilo que tem um potencial alergênico maior, porque o paciente celíaco ele tem uma predisposição a desenvolver alergias ao longo do tempo, porque ele é um paciente reativo. Tá? Então, eu vou dar preferência à luva que não seja de látex, que não tenha pó. Eu vou preferir a nitrílica ou a vinílica, preferencialmente a nitrílica. Eu não vou usar anestésico de plástico, porque ele tem estabilizantes, conservantes, que podem ser mais agressivos e mais alergênicos. Eu vou usar só o de vidro. Eu vou ler rótulo. A gente não tem costume de ler rótulo, a gente tem que ler rótulo. A gente tem que ler rótulo. Eu tenho que ler rótulo para ver se tem traço de glúten no que eu vou usar. E tem quando a gente fala de medicamento, tem um aplicativo que eu gosto muito, que o nome dele é Medicamentos, que é esse símbolozinho. Vocês podem achar. Ele traz a bula detalhada e a composição. Então, isso daqui, eu sempre abro isso daqui para olhar tudo. Porque eu preciso saber aquilo que eu vou receitar também. Não pode ter traços que possam prejudicar meu paciente. A pasta profilática que eu vou usar, o creme dental que eu vou indicar. Eu tenho que ler rótulo. Cada dia a indústria farmacêutica lança algo novo. Nós não somos enciclopédia, a gente tem que ler. Tá? E cuidado com a escolha do creme dental. O paciente celíaco ativo, sensibilizado, eu não recomendo o uso de creme dental comum, apesar de não ter nada que fale que tem glúten, mas eles podem ter espessantes, estabilizantes, corantes, e é um paciente que está inflamado e ele pode ter uma reação reativa na mucosa. Ele pode ficar com ardência bucal, ele pode desenvolver afta. Então, eu prefiro, não estou fazendo propaganda aqui de marca, tá? Mas cremes dentais de base natural. Com flúor ou sem flúor? A gente está tendo um movimento para demonizar o flúor. O flúor ele é tóxico, sim, em excesso, depende da região. A água é fluoretada, como é a ingestão de alimentar desse paciente, como é que está, onde ele vive, como é essa oferta de flúor. Vou tirar o flúor ou não vou? Paciente muito comprometido sistemicamente, eu não gosto de usar flúor, porque eu acho que é algo a mais para levar uma toxicidade maior para esse paciente. Agora, paciente que tem defeito no esmalte, cárie, eu não posso tirar. Eu vou ensinar. Né? Eu não sei quem foi a brilhante ideia das indústrias, Colgates e outros cremes dentais, que eles fazem a propaganda achando que creme dental é assento, é um tio. A gente faz assim, né? Para passar o fio dental, tem que fazer bonito, igual do comercial, né? É um tio, é a escova inteira. Isso é um crime. Você está colocando uma quantidade de flúor maior que aquela pessoa precisa, e se for criança, é pior ainda. O nível de toxicidade é imenso. A quantidade de pasta é a pontinha da escova. É o suficiente. O que vai, de fato, realizar a higiene é a mecânica. Certo? Flúor demais causa intoxicação. Silenciosa. A gente coloca só na pontinha da escova. Tá? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Que o cirurgião dentista ele pode ser essa ponte que vai encurtar o caminho para o diagnóstico. Tá? Não negligenciem a ida de vocês ao dentista. Se vocês conhecem alguém que vocês suspeitam que tem alguma intolerância ao glúten ou que tenha doença celíaca diagnosticada, crianças, você lembra de levar, tá? A gente precisa ficar de olho, tá? E recomendar que seja feita essa avaliação. Porque isso pode mudar a vida de um ser humano. Bom. Então é isso, eu queria agradecer e dizer para vocês que os olhos só veem o que a mente está preparada para compreender. Vamos abrir a nossa mente. Perguntas? Pode falar.
é como se o céu da minha boca começasse a ficar muito cortado, afta, tudo. Depois eu lendo um pouco, descobri que era decorrente da questão da doença celíaca. Existe, assim, na odontologia, eu sei que, não sei se existe essa variação odontologia nutricional, não sei. Mas, assim, vocês, assim, indicam e também dão alguma orientação para tipos de alimentos que a gente deve evitar ou no caso, como é que eu posso dizer, prefira comer isso, que é melhor, enfim. E uma outra dúvida era, sempre quando eu vou fazer limpeza, né, profilática, que você faz aquela limpeza toda no dentista, ela sempre faz uma aplicação de flúor. Aí estou me falando isso porque, no caso, para a gente, é melhor a gente não fazer mais esse tipo de limpeza e ficar só, no caso, com creme dental, ou existe alguma, não sei, algum tipo de orientação em relação à limpeza e tudo? Eu realmente, além da doença celíaca, eu sou muito alérgica, né? Então, algumas medicações e tal afetam muito para mim. E aí eu não sei se você tem alguma orientação. Ótima pergunta. Tenho sim, tá? Paciente celíaco, principalmente quando está com a doença ainda ativa, com manifestações clínicas, eu recomendo, como eu falei aqui, primeira coisa, creme dental, eu não uso esses cremes dentais mais comuns, muito abrasivos, que eles podem ter mais estabilizantes, tem muita química, né? Então, procure usar nesse período um creme dental com base natural. Em relação à profilaxia, a limpeza feita no consultório odontológico, o recomendado é que você faça 1 a 2 vezes no ano, se você tiver com a boca ok. A quantidade de flúor que vai ser colocada, ela é ínfima, não vai prejudicar você. O problema é o excesso que a gente usa todo dia em casa. Isso é muito mais alarmante do que é usado no consultório. A gente coloca a pasta, o creme dental na escova inteira, desnecessariamente, né? Parece que a gente quer ajudar as empresas a ganharem mais dinheiro e comprar de novo, não sei por que a gente faz isso. Mas, infelizmente, é isso, essa ingestão, esse contato diário. A mucosa do paciente celíaco, ela é mais fragilizada. E a mucosa é um canal forte de absorção. Então, você pode absorver mais tudo que for substância química que você colocar na sua boca. Então, sempre que você puder escolher algo mais natural, você vai escolher. Agora, se eu vou indicar, por exemplo, um creme dental com flúor ou sem flúor, você vai ter que olhar se o paciente tem outras comorbidades envolvidas, como é que está a situação oral desse paciente, entendeu? Eu não posso dizer no seu caso porque eu não conheço a sua boca, entendeu? Mas a sua dentista ela tem que analisar isso. Como é que está seu índice de cárie? Eu posso passar um creme dental com um índice de flúor mais baixo, que tem uns que são mais altos. Então, tudo isso vai depender, entendeu? Da história desse paciente. E quanto à alimentação, se o paciente está com afta ou a mucosa mais sensível, que fica sentindo às vezes a língua ardendo, o céu da boca ardido, mais fino, você tem que evitar alimentos ácidos nesse período, até essa mucosa se reorganizar, e alimentos mais abrasivos, que vão causar atrito nessa mucosa. E aumentar também a ingestão de nutrientes ricos em vitamina, principalmente do complexo B. Aí você fala com a Micheline que ela te dá uma aula. Mais alguma pergunta? Tenho tempo ainda? Não sei. Posso te responder em off? Obrigada, gente.